Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, a palavra do Senhor vai falar em Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se não vê e a prova das coisas que nela se esperam. Amém, irmãos? Essa palavra é uma palavra que nós devemos que ter fé para a gente alcançarmos a nossa promessa. Muitas das vezes a gente achamos que o Senhor Jesus nos esqueceu porque Ele nos fez uma promessa. Muitas das vezes a gente achamos que Deus não está nos vendo porque Ele está em silêncio. Muitas das vezes a gente achamos que nós não vamos passar por as dificuldades porque muitas das vezes achamos que Deus não está conosco. E muitas das vezes nós mesmos começamos a ficar inquietos com a situação que nós estamos vivenciando. Muitas das vezes a gente começamos a ficar desesperado porque estamos passando por uma turbulação na nossa vida. Nós estamos passando por algo que muitas das vezes a gente estamos achando que não vai acabar, passando por uma dificuldade, passando por lutas, por desespero, por angústia, por sofrimento, por dor. E muitas das vezes a gente está achando que isso não vai acabar na nossa vida. Irmãos, assim também foi com Davi, o servo do Deus vivo. A palavra do Senhor fala que o profeta Samuel, ungiu Davi como rei. E Davi passou por muitas provações na sua vida depois que foi ungido como rei. Davi começou a fugir para um lado, para outro, a guerrear contra os seus inimigos. E ele ficou 15 anos, depois que tinha feito a promessa, para ele concretizar, para ele receber a sua promessa. Ele passou por um teste do tempo. E muitas das vezes é assim que nós passamos por um teste do tempo, para ver se o Senhor vai nos aprovar ou se a gente vamos ser reprovados. A palavra do Senhor vai falar, Eclesiastes capítulo 3, há tempo determinado para todas as coisas. E assim é na nossa vida. A palavra do Senhor está falando que a fé é o firme fundamento daquilo que não vimos, irmãos. Como que a gente queremos ver aquilo que a gente estamos esperando? A palavra do Senhor nos fala que o Senhor manda Abraão ir ali no Monte Moriá e sacrificar Isaac. A palavra do Senhor fala que ele obedece. Ele sai de madrugada, pega o seu jumento, pega o seu moço e vai com Isaac. A palavra do Senhor fala que ele começa a montar tudo quando ele chega ali no Monte Moriá. E a palavra do Senhor vai nos falar que o menino fica desesperado. Pai, mas cadê o holocausto, pai? Cadê o holocausto? E Abraão, com tamanha fé no seu coração, fala: meu filho, Deus proverá. Irmão, saiba que nessa tarde a gente estamos falando de um Deus da providência, do Deus que deu sustento para o povo de Israel em meio ao deserto. Um Deus que desceu maná do céu, abriu uma fonte de água viva no meio da rocha, no meio do deserto. Irmãos, a gente está falando de um Deus que quando tinha 10 leprosos passando, e o Senhor passando numa cidade, aqueles 10 leprosos viram Jesus e falou: queres limpar? O Senhor fala para aqueles homens, para eles ir até o sacerdote e oferecer ali o sacrifício que Moisés tinha determinado. E a palavra do Senhor fala que todos eles foram curados da sua lepra. E a palavra do Senhor fala que só um voltou para agradecer ao Senhor, porque ele teve fé e reconheceu que aquele homem era o Filho de Deus vivo. Irmãos, saiba que o Senhor está com os ouvidos atentos a te ouvir, com os olhos abertos a te ver, com a mão estendida a te abençoar. Mas tudo que a gente passamos em meio ao Evangelho, na trajetória, na nossa caminhada do Evangelho, como servos de Deus aqui na terra, como profetas e profetisas de Deus, a gente passamos por momentos de desespero, a gente passamos por momentos de sofrimento. E tudo isso a gente passamos porque a gente servimos um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, um Deus que pode mover o céu e a terra. A palavra do Senhor fala, quando Jesus estava ali